A grande dificuldade da cirurgia de próstata para o cirurgião é que a próstata está localizada no fundo da pelve masculina. E a pelve masculina ela é mais fechada do que a feminina. A feminina é mais aberta até para preparar a mulher para o parto, para a passagem da criança. Então a pelve masculina era mais difícil de trabalhar. E ela é como se fosse um funil, e a próstata está lá no final do funil. Então é mais difícil da gente fazer as manobras que precisam para dissecar bem a próstata, preservando todas as estruturas que estão em volta da próstata, que são os nervos eringentes que provocam a ereção do pênis, são a musculatura, os esfíncteres, são os músculos que preservam o controle da urina. Então são todas estruturas muito delicadas e que estão muito próximas da próstata e que a gente tem que preservar. A técnica até então utilizada, e até hoje a mais utilizada no mundo, é a prostatectomia radical aberta. E é uma técnica que foi descrita por um americano chamado Patrick Walsh. É a mais empregada no mundo todo, até hoje, inclusive. Porque o robô, apesar de ser uma cirurgia mais moderna e sofisticada, tem um custo muito alto. Então, qual é a facilidade do robô em relação a isso, em relação à cirurgia aberta? É que o robô ele tem uma visão muito mais precisa do que o nosso olho. Então, a câmera do robô aumenta, amplia a visão, dá mais definição das estruturas. Então, a gente pode realmente fazer a dissecção, a retirada da próstata, preservando essas estruturas nobres. Então, o robô, a primeira coisa é a visão, melhora muito a visão, e é uma visão 3D. Então, é como se fosse a visão da cirurgia aberta, só que muito melhor. A gente está dentro de uma cavidade, com a ótica perto do órgão, ampliando a visão. Então a gente vê a estrutura muito melhor do que a gente pode ver com o olho nu, ou até mesmo usando uma lupa de aumento. O robô, a visão é muito melhor, a definição muito maior. Então a primeira coisa é a visão, a gente vê bem o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer. Obviamente o cirurgião tem que ter uma técnica refinada para fazer da maneira mais correta e melhor possível. Não adianta você colocar um cirurgião um pouco experiente para fazer um robô que a cirurgia pode não sair muito boa. Então tem que ter também a experiência do cirurgião, porque é o cirurgião que manipula o robô. Então a primeira coisa é a visão, muito boa. A segunda coisa é a liberdade de movimento. Os braços do robô ele tem movimento que a nossa mão é incapaz de fazer. E que principalmente a nossa mão com material rígido é incapaz de fazer. Então a angulação, a rotação dos instrumentos, o robô tem muito mais liberdade de movimento. Então o robô ele permite o corte com muita precisão em milímetros da estrutura que você quer cortar mesmo e das estruturas que você quer preservar. Então a grande vantagem do robô é essa. Então, através de furos, e depois um furo desse aumenta um pouco, faz um pequeno corte para que a próstata seja retirada por esse corte. E a recuperação do robô tem sido muito boa, então as pessoas ficam menos tempo com a sonda, recuperam mais rápido a continência urinária e a potência sexual. Então isso é a grande vantagem do robô em comparação com a cirurgia aberta até então realizada. Eu vou falar para vocês depois de uma técnica nova que nós desenvolvemos na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que a gente consegue fazer uma cirurgia muito semelhante ao robô, só que de forma aberta, cortando. É o próximo vídeo nosso.